Bom, meu nome é Walter Abraão Nimir, eu sou engenheiro civil, trabalhei no departamento de estruturas um belo tempo. Concomitantemente com o trabalho no departamento de estruturas, eu tive uma vida profissional aí fora. Fiquei uma boa parte do tempo na cidade universitária, no fundo para a construção da cidade universitária Armando de Salles Oliveira. Depois passei um pequeno tempo na Serete Engenharia, onde mexi muito tempo com o sistema de tratamento de água da Cantareira. Logo em seguida fui para a Comasp, que era antecessora da Sabesp, onde estavam sendo feitos também esse sistema de adutor da Cantareira. Logo em seguida eu fui para o metrô, onde eu passei uma boa parte da minha vida e trabalhei como chefe do departamento civil na linha 1 e linha 2. Ou seja, a linha 1 de Santana ao Jabaquara, naquela época, e a linha 2 da leste até o final. Logo em seguida fui para Promon Engenharia S.A. e após um belo tempo lá, voltei novamente para a escola em tempo integral. Voltei em tempo integral. Tempo parcial foi todo esse tempo antes. Cheguei a fazer até o doutorado e não segui carreira, em virtude de ter ficado uma boa parte do tempo em tempo parcial. Bom, eu cheguei aqui em 1955. Eu sou da terceira turma. E uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui foi o nosso saudoso Armando Giacomo, porteiro da escola, ainda no bloco E0, lá na 15 de novembro, na Casa de Itália. Foi ele quem me conduziu à pensão da Dona Rosinha, onde encontrei vários colegas. Alguns ficaram, outros não conseguiram entrar, e muitos outros pertenciam à Escola de Educação Física. Bom, naquele ano mesmo eu entrei na escola, eu era muito novo, tinha 17 anos ainda, e 15 dias depois fomos morar na pensão do Sr. José Drapo. Era ele, a senhora, e mais dois irmãos dessa senhora, bem velhinhos, mas gente muito fina, cozinhava, era uma beleza. E infelizmente, com o tempo passando, logo após eu sair da escola, eles foram ao encontro de Deus, um por vez. Bom, passei uma boa parte da minha vida na escola. Ainda passo, porque é muito difícil de desligar disso aqui. Esse foi o maior evento da minha vida. Eu posso dizer que aqui eu tive uma formação excelente, amigos inesquecíveis, alunos que sempre deram uma razão a mais para a vida e todo o serviço profissional que foi desenvolvido aqui dentro. A formação que nós recebemos aqui foi excelente. Nos primeiros anos, vamos começar com o primeiro ano da escola. Nós tínhamos alguns professores italianos ainda, na parte de matemática principalmente, onde tinha o professor Achille Bassi, com a sua geometria projetiva, o professor Ubaldo Richard, com cálculo A, o professor Giorgio Pacifico Cecconi, com cálculo B. Naquele mesmo ano, a escola tinha perdido um professor que veio do Rio de Janeiro da física, mas a física foi dada pela pessoa que depois eu passei a admirar muito, que é o professor Miguel Carlos Stamato. Tínhamos aula com geologia com o professor Alceu Fábio Barbosa. Agora, no segundo ano, mais ou menos, algumas pessoas continuaram, com o professor Achille Bassi. Além de ser uma capacidade na parte matemática, principalmente no que ele fazia, que era a geometria projetiva, era um excelente educador, conhecia muito educação e era sempre chamado para montar alguns cursos por aí.
Nesse mesmo ano, para nós, chegou aqui o professor Sérgio Mascarenhas, que assumiu a cadeira de Física. A Química tiveram o professor Monteiro Pinheiro. E, assim, eu não me lembro muito bem mais se tem algum novo. Eu acho que era só isso. Nós chegamos a estudar aqui por uma apostila do professor Edmond Antoine Brun, que deu aula nos primeiros anos aí, e que se dizia que era assessor do von Braun. Pela sua apostila dá para ver que a pessoa era de um nível bastante elevado. Bom, passamos aí para o terceiro ano, onde a coisa já mudava, já não tinha mais aquele estudo básico, já começavam a ter alguma coisa de aplicação, onde conhecemos o saudoso professor Frederick Schill, como assistente nessa altura já era o professor Miguel Stamato, hidráulica, o professor Alfredo Bandini, topografia, professor Serafim Orlandi, inesquecível lembrança. Basicamente eram esses três cursos que nós tínhamos. Então tínhamos também o professor Richard dando complemento de cálculo, para cálculo 3, imaginário, cálculo imaginário. Eu não me lembro mais alguma coisa, mas aí passamos para o quarto ano. No quarto ano apareceu já concreto com o professor Lauro Monteiro dos Santos. O Ciência da Construção, onde continuava o professor Schill, Ciência da Construção 2, professor Schill e professor Stamato. Eram essas as novidades nos cursos. E no quinto ano, fizemos curso com o professor Martinelli, de complementos de estática, pontes. Pontes também tivemos no quarto ano, com o professor Stamato, o Martinelli. E voltando para o quinto ano, professor também de inesquecível lembrança, professor Hermann Schulte, que dava estruturas metálicas para nós. Eu estou misturando um pouco, mas no quarto ano também teve saneamento. Talvez eu me lembre de mais alguma coisa mais tarde. Mas no quinto ano foi isso. Tivemos uma introdução ao direito com o professor Eli Lopes Meirelles, nos deu uma bela apreciação sobre a ciência do direito. Basicamente foram essas coisas. A escola tinha uma coisa muito interessante. Nós éramos obrigados a fazer 2 cursos optativos. E esses cursos optativos variavam muito, desde a parte técnica, onde uma pessoa que eu esqueci de falar, o professor Rui Leme, dava algumas com complementos, porque no quarto ano ele dava estatística e economia. Tínhamos também a parte cultural, onde se destaca a professora Alda, organista de primeiro nível e um órgão que tinha na sua fazenda, que era uma coisa espetacular. Bom, a escola dava uma formação excelente para os seus alunos. Era uma coisa muito boa. Quem entrava aqui no seu 0 poderia sair nos seus 90, 100, com muita facilidade. Bom, para o lado estudantil, nós tínhamos o Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira, órgão muito atuante, onde tivemos um pouco de vida política, onde aprendemos um pouco a viver como cidadãos. Às vezes fazendo alguma besteira. Por exemplo, teve um ano aí que queriam mandar para cá os excedentes do vestibular da Poli, e a escola se mobilizou inteira, onde nós corremos o Brasil inteirinho, estávamos prestes a fazer uma greve de âmbito nacional, quando acabaram deixando essa ideia para trás. Um ano depois,
nós estamos brigando aqui por aumento de vagas. Então, incoerência nossa, coisa da juventude, né? Bom, vamos fazer alguns comentários sobre coisas pitorescas que passaram naquela época. O professor Aquile Bassi, como eu já disse, era um expert em educação também. Foi chamado uma vez pelo governo do Maranhão, se não me engano, para criar uma universidade. Após a entrevista com o governador, foi pro hotel e à noite quis comer uma salada. As pessoas disseram que desculpar, mas ali não tinha, como não tinha horta, então. Aí ele pediu, então, falou, dá 2 ovos aí, 2 ovos mexidos. O garçom lhe disse também, olha, só vai desculpar, mas nós não temos granja aqui. Se o senhor quiser, nós temos carne de porco, podemos lhe dar carne de porco. Ele agradeceu, conseguiu tomar um copo de leite e foi deitar. No dia seguinte, marcou a entrevista com o governador e, entre poucas palavras, ele disse o seguinte: senhor governador, antes da universidade, os ovos. Virou as costas e foi embora. Bom, era um... Há outro caso notável assim, sobre ele. Ele vinha de trem e a escola mandava um carro buscá-lo. Uma das vezes ele chegou, ligou para o senhor Armando. Ô, senhor Armando, por favor, manda a perua. Armando mandou a perua. Tempos depois ele ligou. Ô, senhor Armando, a perua. Aí chegou o motorista de volta e falou, senhor Armando, eu não encontrei. Oh, vai de novo e dá uma olhada. Aí o motorista foi, procurou, não achou. A terceira vez ele já ligou irritado. Aí o senhor Armando falou, professor, já foi 2 vezes aí o carro buscar o senhor e não encontrou. O senhor está mesmo em São Carlos? Aí diz a história, não sei se é lenda ou não, ele foi verificar, ele estava em Araraquara. Desceu em Araraquara, não em São Carlos. Mas era uma pessoa espetacular, um conhecimento brilhante. Era muito difícil assistir a aula dele, porque a matéria que ele dava não era fácil. Era só para gênios mesmo. Ele era um gênio. Bom, vamos aí para frente. Certa vez estava o professor Cecconi dando aula e nós tínhamos um colega, ele tinha um defeito no olho, mas era um dos mais aplicados que tinha. Ele sentava na primeira fileira. E ele estava fumando, segurando o cinzeiro na mão, batendo cigarro, e olhando com a única expressão que ele tinha, foi o que Deus lhe deu. E o professor Cecconi ia e voltava, olhava para ele, me dava aula, uma hora ele não se conteve e falou, vai embora. Falou no seu italiano, havia. Não posso mais ver o senhor, vai para fora. Não posso ver essa cara desdenhosa que o senhor está fazendo. Bom, o rapaz não entendeu, saiu da aula. Após terminar da aula, fomos conversar com ele. Professor, ele é assim, as feições dele são assim, ele não tem culpa. O professor ficou muito chateado. Foi lá, pediu desculpas e a coisa ficou por isso não. O professor Cecconi também era outro que se destacava muito. Era uma pessoa brilhante. Seu curso de cálculo B, mecânica racional, eram impecáveis. Não um fulano. Bom, tinha fama internacional. Assim como o professor Lubaldo Richard também, era de uma mente brilhante, matemática de primeira linha. E às vezes era jocoso. Nós tínhamos um colega, por exemplo, que ainda está aqui na escola, que é um cara brilhante também, gosto muito dele. Fui fazer o exame final com ele. E ele pediu para esse rapaz na série de Fourier. O professor não tinha estudado série de Fourier, falou, professor, o senhor não pode me pedir série de Taylor? Ele falou, é engraçado. Eu ia lhe pedir série de Taylor, mas não sei por que pedi série de Fourier. O senhor não pode passar,
Primeiro, não sabe cálculo. Segundo, é azarado. Então, o senhor fica para o próximo ano. E assim era esse pessoal. Além do seu brilhantismo, tinha uma certa dose de humor embutida. Bom, é muito difícil falar de todos. O professor Stamato, por exemplo, é um dos meus ídolos, né? Assim como o professor Martinelli, o professor Cecconi, e uma série de outros, que se eu não fosse, ia precisar de muito tempo para citar todos e suas habilidades. Fomos aí para o terceiro ano, onde tinha muitas novidades, muitas pessoas diferentes. O professor Bandini era um astro, sempre fazendo das suas aulas um show. Uma das vezes, já com outras turmas, não com a minha, eu fui ver um exame oral dele. E ele estava com um colega nosso, formado já há muito tempo. E o colega estava indo muito mal. Perto de uma hora, o colega pediu para ele, professor, perguntar coisas do primeiro volume, porque o segundo ele não tinha estudado muito bem. O que o professor respondeu. Mas até agora eu só perguntei do primeiro. Bom, então o senhor me diga o que é ponto de carena. É uma coisa técnica, para aqueles que não conhecem, ponto de carena é um ponto que fica entre o centro de gravidade do vaso e do volume d'água deslocado. Mas ele falou, não, professor, ponto de carena é um ponto que fica entre outros dois pontos. E ele perguntou, tá bom, e que pontos são esses? Ponto A e o ponto B. Após a risada do professor, foi mandado estudar novamente, porque ele estava muito fraco. Bom, são casos que vão acontecendo. E nós tivemos, em 57, aqui em São Carlos, o Campeonato Universitário do Interior. E na prova de atletismo, nós tínhamos um colega que alto, magro, parecia uma gazela, bem fino, um corpo de corredor. E no domingo ia ter as provas de atletismo e ele começou a fazer o aquecimento mais ou menos a 1h da tarde. A prova dele seria 1.500 metros. A partida ia ser do outro lado de onde estava a plateia, passava em frente à plateia, dava uma volta, dava a segunda e a terceira chegada. Bom, às 5 horas foi realizada a tal prova. Quando foi dada a partida, quando esse colega passou em frente à arquibancada, os outros vinham no mínimo a 50 metros atrás. Aí a bancada quase desmontou de tanta ovação. Aí ele deu a segunda volta, já praticamente passou junto com o pessoal. Na terceira ele não passou, desmaiou lá não. Foi um vexame tremendo, todo mundo queria linchá-lo, mas ficou por isso. Bom, tem N casos da história aqui, que nós podemos ficar a tarde inteira conversando sobre isso. Mas vamos falar na parte mesmo que interessa, que era a parte de ensino. A base matemática dada para todos nós foi muito forte, muito boa. Esses professores que eu citei antes eram um nível bastante elevado. A parte de física, nós tínhamos o professor Stamato, uma didática excepcional. Ele vivia as coisas que ele falava, ele praticamente transmitia. Era uma pessoa que eu vou contar um caso para lembrar. Uma vez eu estava estudando um assunto, uns 3, 4 dias seguidos, e não conseguia entender. Aí levei para ele para ver se ele me explicava. Ele apenas leu alto junto comigo. Quando chegou no fim da leitura, eu já tinha entendido. A própria maneira dele ler já era diferente dos outros. Era um didata por natureza. Era um fulano de alto nível técnico, alto nível administrativo,
e com uma didática toda própria, sem contar com a parte humana, que estava arraigada dentro dele. Infelizmente foi embora muito cedo. Bom, no segundo ano, continuou mais ou menos o mesmo grupo de pessoal, de alto nível, na parte de matemática. E tivemos a entrada, então, do professor Sérgio Mascarenhas, sempre com as suas novidades, didática excepcional. O professor Monteiro Pinheiro, na parte de química, dava um calhamaço para a gente, mas era muito dedicado, era uma pessoa excepcional, um ser humano digno de lembrança em qualquer época. Bom, no terceiro ano já tivemos contato com gente muito mais experiente na parte de engenharia, que era o professor Chil, e além de contar suas histórias do tempo da guerra, tinha um cabedal de conhecimentos profundos. A sua didática não era muito boa, porque ele estava muito acima de nós. Em compensação, nós tínhamos a parte de exercício com o professor Stamati, que é um negócio que tirava qualquer dúvida. A parte de hidráulica, eu já falei, o professor Alfredo Bandini. O saneamento também, nós tivemos 6 meses com gente muito boa. Alguns cursos complementares de estrutura. E passando para o quarto ano, nós tivemos então o professor Lauro. O professor Lauro Modesto dos Santos era um didata de primeira linha. Conhecia muito concreto armado. Tinha suas aulas teóricas e práticas, ele mesmo dava tudo, os projetos, um curso que abriu a cabeça de muita gente. Eu, por exemplo, fui fazer estrutura, mas até aquela época eu não sabia que a estrutura que sustentava a edificação. Eu tinha um desconhecimento quase que total dessa. Bom, a parte de pontes com o professor Martinelli também foi muito interessante. O professor Martinelli, um professor muito aplicado, num valor extremo, praticamente era orientador aí praticamente não, foi o fundador do laboratório de estrutura, uma pessoa que se dedicou muito a essa escola, ao laboratório. O laboratório que nós temos hoje deve quase toda a sua pujança ao professor Martinelli. É lógico que após tivemos o professor Filho, o professor Iag, o professor Taqueia, o professor Anai, o professor Roberto, um monte de gente que trabalha usa esse laboratório, faz uso dele. Mas o início é o professor Martinelli, uma pessoa que tenho muito respeito. Por coincidência, trabalhamos algumas vezes fora daqui, principalmente em Itaipu, quando ele mostrou toda a sua sabedoria. E foi muito interessante o trabalho com ele mesmo. Bom, algumas pessoas nós vamos deixar de citar, mas é mais por falta de lembrança de detalhes. Mas todos eles foram o professor Jorge Washington de Oliveira, por exemplo, da Estrada, é uma pessoa excepcional. Sempre tinha com as novidades, coisas fora da disciplina, gostava muito de coisas novas, era um professor que deixou saudade também em nós. No quinto ano, o marcante, apesar de ter a repetição de algumas pessoas, professor Chico, professor Martinelli, nós tivemos o professor Hermann Schulte, famoso russo. Era um dos nossos ídolos também. Eu não vou citar todos, porque alguns ficariam sem ser citados e poderiam ficar ofendidos. Mas tem uma série muito grande de ídolos. E já que eu falei do professor, o professor Schulte era excepcional.
Muita coisa eu acabei aprendendo mesmo, muita coisa anterior que eu estudei, não sabia, fui aprender a aplicar com ele. Ele era duro, puxava, né? Tinha que passar noites e noites aí trabalhando nos seus projetos, mas foi um negócio importantíssimo. Ele foi meu consultor depois em várias empresas que eu tive, Metrô, Promon, e sempre contei com o seu brilhantismo. Ultimamente, aí, agora já na escola aqui, nós trabalhamos numa ponta em Aguaí, onde ele fez um serviço excepcional. Uma ponte que eles queriam retirar para fazer o reforço e pôr uma ponte mais forte, porque o gabarito não dá. Ele deu uma solução muito brilhante, que era abaixar o estirolamento, depois abaixar a ponte inteira e reforçar só algumas coisas. Eu sei que ele economizou cerca de uns 80% lá, só nessa brincadeira. E era simples, né? De uma simplicidade. Uma certa vez nós íamos fazer uma festinha aqui na cidade, e o fim de semana ele ia ficar aqui. É um dos professores que, infelizmente, já faleceu, o professor Batalha, e a esposa, ia fazer uma festinha no domingo. Aí foram convidar o professor Schultz, falando, professor Schultz, vamos fazer uma festinha no domingo, apareça lá, vai fazer uma chacrinha. Ele falou, não gosta de chacrinha, prefere a Dona Hebe. Então era numa simplicidade muito grande, numa inocência toda a prova. Agora, como técnica, era insuperável. Eu acho que a estrutura metálica no Brasil deve muito a esse professor. E, infelizmente, Deus achou também que ele era muito bom e levou para si. Já faz algum tempo. Bom, saindo da escola, eu fui trabalhar na cidade universitária com o professor Paulo Camargo de Almeida, que era uma das pessoas e um do grupo que eu esqueci de citar aí no quarto e no quinto ano, que davam arquitetura e construção. O professor Paulo Camargo é um arquiteto espetacular, pessoa de um nível muito acima dos normais. Era um administrador de primeira. Eu aprendi muito com o Paulo. Aprendi muito. Muitas vezes ele me forçava a fazer certas coisas. Eu falava que não faria. Ele falava, ótimo, eu queria saber até onde você quer chegar, onde você chega. E acabei aprendendo muita coisa, principalmente a viver um pouco dentro da profissão. Não é só técnica, tem uma série de problemas aí que a gente precisa enfrentar. Nesses 8 anos que eu passei na cidade universitária, tivemos muita coisa pela frente. Águas pluviais, esgoto, terraplanagem, estrutura, arquitetura. Foi uma fase muito boa da minha vida, onde eu aprendi muita coisa, com a base excelente que nós já tínhamos na escola. É engraçado, quando a gente sai da escola, sai com medo miserável, achando que não vai saber fazer nada. E alguns professores me falaram, não, você está enganado. Você vai ver que você sabe muito mais coisa que muita gente. Na realidade, isso é verdade. Eu andei coletando algumas coisas que até hoje eu passava para os alunos e pelo menos para aqueles que vão se formar. Não tenha medo. Os seus conhecimentos são muito maiores que os que estão aí fora. É que esses que estão aí fora, eles têm uma especialização, naquilo eles são imbatíveis. Mas tem uma série de coisas que eles não se lembram mais. E você está com isso tudo fresco na cabeça. Acabou de sair da escola. E realmente, encontrando depois de algum tempo esses alunos, eles sempre diziam, você tem razão. Era verdade aquilo que o senhor falou. E foi o que aconteceu conosco também. Muito medo de tudo, mas cada tarefa que nos era dada, nós tínhamos uma base suficiente para começar aquilo, continuar e terminar
Não digo que é uma maneira brilhante, porque seria um autoelogio, mas geralmente muito bem. Raras vezes nós tivemos problemas que eram considerados quase que intransponíveis. Mesmo assim, eles foram resolvidos. Bem, após a cidade universitária, eu passei esse tempo na Serete, uma empresa privada, onde os conhecimentos adquiridos aqui na escola foram muito importantes. Eu saí daqui e fui calcular aproveitamento hidrelétrico. Puxa, eu estava acostumado aqui a fazer projetinho de edifício. Mas a base dada aqui na escola foi suficiente para enfrentar esses problemas. E posso até dizer que a guerra foi ganha. A partir daí, nós fomos para a Comasp, estava começando ainda, que é hoje Sabesp, estava com um sistema de abastecimento aí da Cantareira, onde continuamos alguns projetos que estavam sendo desenvolvidos na Serete. Mas aí veio um convite do metrô e eu fui para lá, nos primórdios do metrô. Bom, era uma obra inédita no Brasil, ninguém sabia nada disso. Houve uma consultora, que era a Rocktiff, a Montreal, e a Deconsult. A Rocktiff a Montreal, fazendo a parte civil, e a Deconsult a parte de ferrovia, praticamente. Não houve problema nenhum no início para nós, fomos rapidamente introduzidos no esquema. E a base dada aqui na escola foi muito importante para tudo, por todo o desenvolvimento. Depois de algum tempo, nós estávamos dominando praticamente toda a técnica da parte civil. E o pessoal que mexia com a parte ferroviária já estavam expertos no assunto. Hoje em dia, o metrô de São Paulo já é autossuficiente, deu consultoria para outros metrôs do Rio, Bahia, Belo Horizonte. E até há pouco tempo atrás, o agonizante Iraque. Bagdá, metrô de Bagdá, um projeto feito pela Promum e com consultoria do metrô de São Paulo. Bom, metrô nós tivemos muita coisa para ser feita. A linha 1 inteirinha, 19 estações naquela época, cruzando o centro da cidade, primeira vez para construção de grande nível nas ruas do centro da cidade. A parte central mesmo foi construída com shield, a máquina subterrânea, para causar o menor transtorno possível na superfície. Mesmo assim, houve muito problema. O trânsito ficou bastante complicado e as estações já eram, naquela época, quase todas feitas com cut and cover, a céu aberto, onde tinham escavações de grande nível, né? Foi um negócio muito violento, uma intervenção muito violenta na cidade. A segunda linha, embora já tivesse uma estação grande também, que é a Praça da República, uma série de problemas, do Caetano de Campos de um lado, o Parque do outro, conseguiu ser levado a cabo com galhardia. Podemos dizer que aquela foi uma hora muito importante na vida do metrô. Bom, atendendo um convite também, fomos para o metrô, a Promon, onde naquela época estavam começando o projeto da barragem principal de Itaipu. Nessa época nós fomos lá com o gerente de engenharia. E o projeto nós tínhamos como sócio um grupo paraguaio que estava aprendendo a mexer com problemas desse tipo. Aí apareceu uma série de problemas de engenharia que até hoje eu faço lembrança deles. São problemas muito novos. Uma barragem dessa altura não tinha sido feita ainda, ela já tinha sido executada em alturas muito menores.
até 80 metros, essa aí já tinha 180, 200 e pouco, e os problemas já eram muito complicados para serem resolvidos. Então aí foi uma velha base dada na escola, foi muito importante para nós e outras pessoas que eram aqui da escola também fizessem frente aos mesmos. Do metrô, da Promon, nós viemos para cá, viemos em tempo integral na escola, onde orientamos várias pessoas no mestrado e alguns em doutorado também. Fora alguns trabalhos, por exemplo, o Ponte de Aguaí, que me lembro muito bem dela, essa aí foi uma coisa brilhante, porque saiu de uma solução brilhante, uma pessoa brilhante, que era o professor Schultz. Fizemos vistorias de algumas pontes, fizemos algumas estruturas, participamos de vários eventos aqui dentro. Algumas coisas dentro do laboratório, era a minha paixão. Eu não sou tão apaixonado pela parte numérica como pela parte de experimentação. A experimentação ajuda bastante. É mais difícil, mais prolongada, é mais cara. Mas acho que ela dá uma boa base para os estudos numéricos. Acho que os estudos numéricos ficam bem confirmados e praticamente resolvidos pela experimentação. Eu tive muito contato nesse tempo com o pessoal de barragem. Camargo Corrêa, por exemplo. Na Camargo Corrêa existia uma certa ideia. Que o ex-aluno da ESC, da Escola de Engenharia de São Carlos, era imbatível em barragem. Era a pessoa que mais se adaptava, que melhor tinha conhecimento. E nós tivemos, assim, pessoas excelentes. Miguel Brucutu, por exemplo. Cara adorado na Camargo Corrêa. Tonhão, infelizmente, faleceu num desastre de aviação. O outro, brilhante. Luquezzi, que foi inclusive colega aqui no departamento. Os irmãos Ruggiero, que até hoje estão na Camargo. E vários outros aí. Passaríamos quase muito tempo só citando. No metrô também, nós temos uma série muito grande de ex-alunos da escola, alguns no alto nível lá, em gerência, coisas desse tipo. A Sabesp tem um volume muito grande de ex-alunos da ESC, bem postados, alguns chegaram a ser diretores. A CETESB também conta com muita gente. Petrobras nós tivemos até um diretor de nível internacional. Tem muitos funcionários lá, tem muitos engenheiros que são oriundos de São Carlos. E são brilhantes. Eu praticamente nunca encontrei um ex-colega ou ex-aluno aqui que tivesse sido medíocre. Eu acho que eu nunca vi um caso desse. Eram de acima da média para brilhantes. Eram pessoas muito boas. Só resume uma coisa. A escola deu uma base muito boa para todos os seus alunos. Parar um pouquinho, velho? Pode parar um pouquinho? Não. Só quero... Como é da escola e não vai criar nenhum problema, eu vou citar aqui mais um ídolo que me ensinou muita coisa da vida, que era o Dr. Paulo Franco Rocha, um engenheiro baixinho, tinha um sorriso parecido com o Getúlio, muito simpático. Quantas vezes nós não entrávamos na sua sala, ele tinha 70 anos na época, desesperado com os papéis na mão, Dr. Paulo, não tem solução, o que nós vamos fazer?
Ele olhava o papel assim em cima daqueles óculos, dava uma risadinha. Nós ficávamos loucos da vida. Ué, em tal ano, acho que foi o ano que o senhor nasceu, né? Eu tive um problema desse, a gente fica nervoso, né? Aí ele ia tirando todas as peninhas, nunca resolvia o problema, tirava as peninhas mais grossas e devolvia. E uma das coisas que me marcou muito, e depois eu sentia, mas não tinha ainda noção direito da coisa, que ele falou: que tipo de amizade vocês têm? Falou: o pessoal da nossa idade e tal. Tá errado. Falou: os problemas são inerentes à idade. Se você está com um problema com a sua esposa, você vai comentar com um colega seu, ele está mais ou menos com o mesmo problema. Aí você enche a cabeça dele e ele enche mais a sua ainda. Você não resolve. Tem que pegar um fulano que já passou por isso, mais idoso, tal. E agora, o que vocês acham? Então, precisamos ter amigos mais de idade. Não, está errado. Isso também, mas vocês precisam ter muitos amigos bem mais jovens que vocês. Porque esse pessoal ainda tem muita energia, tem outro tipo de cabeça, tem novidades por quais vocês não passaram ainda. Vocês acham que já passaram por tudo, mas não passaram o mundo. E isso me marcou. Mas eu já sentia isso dando aula. Eu lembro quando o professor Vitor Mello dava aula para nós. Puxa, eu esqueci do professor Vitor Mello, professor Teixeira, de penitencio agora. Dois excelentes professores da parte de mecânica do solo, que foi no 4º ano da escola. Muito importante na minha formação. Fecha o parênteses. O professor Vitor devia ter uns 30 anos. Puxa, eu achava ele idoso para burro. Aí quando eu tinha já 50 anos e dava aula, eu me comparava com a pessoa de 18 anos. Mas era muito importante ter o contato com esses jovens. Tem outra cabeça, tem muito mais vitalidade, tem uma energia. Desculpe, ia pedir para parar, mas não deu. Tem ideias novas. É uma outra coisa. Porque você precisa analisar, você precisa ver. Então, na realidade, tem que conviver com 3 tipos de pessoas: né? Os mais novos, a sua idade e os mais velhos. E não é só quando precisa, você tem que conviver, que essas pessoas têm muito para te ensinar. Aliás, a vida é um aprendizado, né? A gente vai até o último dia aprendendo. Graças a Deus, acho que todos nós aqui tivemos uma escola onde muita coisa foi passada. A vida estudantil, então, era uma beleza. Essas repúblicas, o que se tinha que organizar, as festas, os problemas que apareciam, a solidariedade para um colega que estava precisando, o aprendizado que você tinha com um colega, mesmo de outro curso, era muito importante. Eu não sei, eu tenho a impressão que essa coisa hoje não existe muito mais. E praticamente eu não noto a ausência de república daí. Mas, casos, eu gostaria agora de, só para preencher um pouco com fatos típicos, contar mais alguns causinhos. E no departamento eu sou conhecido como o homem dos causos, porque eu lembrava de coisas lá. Uma certa época, uma república que hoje foi demolida, aí está para sair um prédio na 9 de julho, chamada Frankenstein. Era uma casa, parecia casa mal assombrada, com um monte de quartos. E estava voltando um dos colegas lá, a casa estava aparentemente vazia. Mas o colega que estava dentro enfiou a mão num balde de gelo, deixou esfriar bem e deixou a mão pendurada na pera que acendia a luz. Esse colega que chegou na República, meio assustado, foi acender a luz, pegou naquela mão gelada e saiu berrando pela rua. Era esse tipo de brincadeira que saía nessa República. Uma outra vez,
A escola tinha, uma certa época, tinha um dia que se chamava falta de motivo. E para comemorar a falta de motivo, comprava-se um barril de chope. O pessoal saía tomando por aí. Depois, cada um ia para o lugar. Um para a República, outro ia dormir, outro ia namorar. E um grupo foi para um bar aqui que chamava Bar Paraíso. Era um bar fim de noite. Quase na esquina que leva à estação aí, na General. Hoje em dia é uma casa de móveis. Esse grupo que foi para lá entrou no reservado. Tem um bar, pôs uma portinha onde tinha umas mesas, que era o tal do reservado. E lá pelas tantas, um dos colegas falou para o outro. Depois de se beber muito mais, falou, vai distrair o dono do bar, eu vou pegar aquele balde das colheres de sorvete e vou sair correndo. Aí foi esse colega conversar com o dono do bar. O dono de bar, para mim, vai para o céu, natural bêbado, com aquela língua grossa, falando. Mas o primeiro colega, quando achou que era o momento propício, desceu a escada, pegou o balde e saiu correndo de costa, olhando para o balcão. Mas a noite já ia em frente, já ia longa, e o dono do bar tinha baixado as portas. Mas fulano bateu na porta, escorregou, o balde caiu no chão. Ainda no chão, rolando na água, ele pegou as colheres, pôs dentro do balde, levantou e saiu correndo. Bom, são coisas de aluno, né? Que hoje, esse mesmo grupo, de parte desse mesmo grupo, foi no aniversário em Araraquara de Penetra. Aí o dono da casa desconfiou, parou um pouco e falou, olha, nós sabemos aí que tem uma série de penetras aqui, nós vamos apagar a luz, contar até 10, por exemplo. E quando acendermos a luz e estiverem aqui, nós vamos ter que botar para fora a força. Aí apagaram a luz, imediatamente o pessoal saiu correndo. E na correria, aquele grupinho falou, cadê o fulano, cadê o fulano? Aí olharam para trás, vinha vindo o fulano com o bolo da festa. É uma coisinha dele. Bom, eu queria agora só fazer algum... Tem muitas histórias aí que nós podíamos passar também muito tempo falando sobre elas. Eu queria fazer um certo apanhado das coisas que eu vi na escola e da formação que ela deu para todas as pessoas que aqui estudaram, o que ela é hoje e o que certamente vai ser. Bem, a escola, como eu disse, foi um repositório de conhecimentos, tanto técnico como artístico, até como humanitários, e que deu a formação para aqueles que aqui tiveram muito boa. É uma pena que cada um vai para o seu lugar e é muito difícil depois de reunir. Felizmente tem essas festas dos X anos, hoje 50, onde nós vamos rever uma série de colegas, de amigos, de gente que marcaram a nossa vida. A escola também, ela tem sido fundamental no desenvolvimento tecnológico do país. Eu acho que muita coisa foi desenvolvida aqui. No início nós tínhamos coisinhas pequenas, departamentos acanhados, laboratórios simples. Hoje nós temos uma estrutura de se tirar o chapéu. A produção da escola é reconhecida no mundo inteiro, nos órgãos de pesquisa do país mais ainda, e tem contribuído muito para o desenvolvimento do país. Eu acho que todos aqueles que passaram por aqui, tanto estudando, como trabalhando, como convivendo aqui, devem ter orgulho dessa escola. Eu sou suspeito para falar disso, porque essa escola, onde eu passei mais da metade da minha vida, marcou muito. Aqui eu tive os melhores amigos, os melhores professores,
os melhores problemas, os melhores aprendizados. Então, eu gostaria que, se possível, quase toda a população do país tivesse a oportunidade de passar por aqui ou por uma coisa congênera e estudar uma formação espetacular para todos aqueles que aqui tiveram. É isso, Helena. Quanto tempo deu?